Cristo Jesus já realizou a obra da justificação, mas ainda estamos nesse mundo. O Espírito do Senhor está realizando a obra da santificação, mas o mundo ainda, a criação ainda está debaixo do pecado. Portanto, o nosso viver é difícil. Observe que nós vivemos uma alegria indizível, uma alegria que o mundo não entenderá, uma paz que o apóstolo Paulo diz que excede o entendimento, porque ela vem do Senhor, pelo Espírito que foi dado à igreja do Senhor. Mas ainda estamos nesse mundo, e ainda sofremos os danos de estar nesse mundo. Até mesmo os apóstolos que viveram uma vida tão abundante no Senhor sofreram as amarguras. O apóstolo Pedro foi exortado pelo apóstolo Paulo por causa do pecado. O apóstolo Paulo sofreu os danos da perseguição, e tantas são as seus sofrimentos que ele descreve numa lista assustadora, porque o mundo ainda está debaixo do pecado. E é por isso que ainda vivemos essa guerra que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, o pecado e o Espírito de Deus não são compatíveis. Então, é nesse momento em que nós despertamos para a realidade de um mundo que jaz no maligno, mas de uma nova vida que ao mesmo tempo já foi dada, já se manifestou, quando Jesus no primeiro dia da semana, então decretou, proclamou, anunciou a sua vitória sobre a morte, tendo vencido também o pecado, e deu início a uma nova criação. Essas duas coisas presentes, nós então entendemos a realidade nesse momento em que nós temos do Senhor um consolo, que é a obra de Cristo. E nós gostaríamos então, dando sequência à exposição dos evangelhos, nós vamos para o texto de Mateus, que nós já lemos, a leitura alternada no culto, Mateus 4, de 1 a 11. Nós vamos nos basear nesse texto, porque nós estamos colocando como texto base o evangelho de Mateus, e ao mesmo tempo comparando e usando os demais evangelhos, inclusive do João. E hoje também o texto de Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Como nós já fizemos a leitura de ambos os textos, então nós vamos apenas reler o versículo número 1 do Evangelho de Mateus, capítulo 4, que diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Senhor Deus amado, Tu és santo, nós somos pecadores. Tu és justíssimo e nós marcados pela corrupção do pecado. O Senhor é boníssimo e os homens são maus, porque nascem pecadores. E nós, Senhor Deus, estamos diante de Ti por Tua graça. E uma vez que o Senhor nos deu essa graça, ó Deus, queremos desfrutá-la ao máximo, sendo edificados por Tua palavra, fortalecidos pelo Teu evangelho, conduzidos pela Tua escritura, porque o Teu Espírito fala ao coração, ao nosso coração, por meio de Tua voz que ecoa, ó Deus, da Bíblia. Que o Senhor, ó Deus, então nos dê sabedoria para entender a Escritura, e o Senhor nos dê um coração quebrantado para aplicar a própria vida, de forma que aqui sejamos realmente edificados, consolados, fortalecidos, exortados e, portanto, abençoados pelo Senhor. Fala, ó Senhor, fala ao nosso coração pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Bem, nós vimos no domingo passado o batismo do Senhor Jesus. E vimos, inclusive, a resposta à pergunta: por que Jesus foi batizado se ele não é pecador? Já que o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, ou seja, um sinal de purificação, um símbolo de purificação que foi ministrado pelo profeta àqueles que se achegavam confessando os seus pecados. Eles confessavam seus pecados e então eles recebiam o batismo. E nós vimos que o Senhor Jesus, ao ser batizado por João Batista, mesmo sem ser pecador, ele estava, na verdade, reconhecendo que o batismo de João Batista veio de Deus, diferente dos líderes político-religiosos da época, que não aceitaram porque não reconheceram João Batista como profeta da parte de Deus. Mas vimos também que, ao ser batizado, ele estava obedecendo ao Pai, porque essa era a vontade de Deus, que todo aquele daquela geração que ouvisse a pregação de João Batista fosse batizado por ele. Então ele estava obedecendo, e isso agradou ao Pai de tal forma que ele disse que este é meu filho amado em que me comprazo. Mas também vimos que, ao ser batizado, Jesus está mais uma vez se identificando conosco. E isso nos lembra que quando nós somos batizados, nós estamos nos identificando com Ele, ou seja, nos unindo a Ele. Jesus, no batismo, Ele mostra que Ele é um de nós. E nós, quando somos batizados, somos unidos a Ele, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 6. Então, o Senhor Jesus, tendo sido batizado, ele vai ao deserto. Ele já estava na região do deserto. O que a gente pode dizer? Jesus se afastou da multidão. Aquela região ao redor do Jordão. É interessante hoje que temos acesso à tecnologia, e no Google você consegue ver até, inclusive, imagem de satélite, ter uma noção de como é toda aquela região ali. Então, toda aquela região ao redor do Jordão é um deserto. É um deserto não como o Saara, é um outro tipo de deserto. Então, ele foi para um local para ficar isolado. Esse foi o propósito. João Batista passou muito tempo no deserto até ser manifestado ao mundo, trazendo a palavra do Senhor. E Jesus, naquele momento, ele vai se afastar. Algo que vai acontecer com personagens do Antigo Testamento, se afastar, se isolar, com o propósito de orar ao Senhor. Observe que ele não está buscando a solidão. O propósito dele não é simplesmente sair da cidade. Ele não está ali porque ele não quer mais ver as pessoas. E eu sei que às vezes a gente está cansado do mundo ao redor e a vontade é nos isolarmos por diversas razões. Mas essa não é a causa, esse não é o propósito. O Senhor Jesus está se afastando porque ele vai orar ao Senhor. Ele está se afastando porque ele vai cumprir um propósito divino. E o texto nos diz qual. Quando nós lemos no versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bem, como o Espírito do Senhor conduziu o Senhor Jesus ao deserto, não temos uma exata noção. Porque a Escritura nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, Lucas, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, o fato é que o Espírito Santo o conduziu. Ele falou com Jesus, Jesus vá ao deserto. O texto não diz qual foi a forma. Poderia ter sido, inclusive, o falar ao coração, como o apóstolo Paulo diz que o Espírito ministra ao coração da igreja, fazendo com que ela esteja sempre disposta a fazer a vontade do Senhor. A gente não sabe como foi que aconteceu, mas o fato fundamental que nos é revelado é que o Espírito do Senhor é quem conduz Jesus para ir ao deserto. E esse é o fato que é importantíssimo. É o Espírito de Deus que leva para lá, para ele ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Senhor tinha um propósito. Ele queria que, de fato, o Senhor Jesus vencesse as tentações do diabo. E aí
vamos para um texto que nos ajuda a ver como acontece essa realidade. Deus conduz Jesus para ser tentado pelo diabo, mas Deus não tenta, porque Deus é sempre santo, justo e bom. Ele não pode, em hipótese alguma, se você pensar em Deus associado ao pecado, se ele já está profundamente errado. Não dá para pensar em uma só mancha de pecado em Deus. Portanto, Deus não tenta, mas ele ao mesmo tempo entregou para o diabo fazer aquilo que ele queria fazer, que era tentar Jesus. Mas a gente tem textos na Bíblia que nos mostram situações semelhantes. E nós vamos para Jó. No texto de Jó, há um diálogo e, portanto, nós temos mais detalhes sobre o procedimento de Deus e o que aconteceu naquele diálogo com o diabo. No livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você percebe que o que aconteceu com Jó foi uma tentação? O que acontece é que Jó era abençoado por Deus. Então Satanás diz para Deus: sabe por que Jó teme ao Senhor? Porque o Senhor abençoou com tudo. O Senhor deu tudo para ele. Portanto, ele não tem males, ele não tem angústias, ele está sempre bem, a vida dele é muito boa. Por isso que ele teme ao Senhor. Faz o seguinte: tira tudo que ele tem e veja se ele não vai blasfemar o Senhor. Qual foi o raciocínio de Satanás? O homem na sua angústia blasfema contra Deus. Satanás está de todo errado a respeito da humanidade? Não, porque de fato vocês mesmos verão que os homens costumam blasfemar de Deus quando estão em dificuldade, costumam murmurar contra Deus quando estão em dificuldade, mas isso não significa que todos os homens façam isso. Então Satanás instigou Deus contra Jó, e Deus deixou, está certo, tire tudo o que ele tem, só não toque nele. Foi uma tentação. Quando Jó perdeu todas as coisas, a tentação era de ele blasfemar contra Deus. E a tentação foi tão grande que a isso se uniu a mulher de Jó. Como um instrumento maligno, a mulher de Jó deixou clara a tentação. Ela disse assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Se a mulher de Jó estivesse sendo alvo da tentação, ela teria pecado contra o Senhor e amaldiçoado a Deus, como ela mesma disse, quando viu seu próprio marido cheio de tumores no corpo. Então, foi uma tentação. O interessante é que, apesar de ser um texto que nos ajuda a entender a situação de Cristo, o paralelo não é completo, porque Jó de fato era um homem cheio de bênçãos. O Senhor Jesus está num deserto. Jesus está no deserto. E ali no deserto, o diabo vai tentar o Senhor Jesus. Deus não tenta, mas entregou ao diabo para fazer aquilo que ele sempre quis fazer. O livro de Tiago nos deixa claro que o Senhor jamais tentará o homem. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12,
Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus não tenta. O diabo fez isso. E o Senhor Jesus está sendo tentado pelo diabo para vencer. Aqui, portanto, nós teremos um consolo ao final do texto, porque o Senhor Jesus venceu a tentação. E a vitória de Jesus sobre a tentação é um consolo para nós, porque aqui Ele está realmente nos representando. Como nós mencionamos, o Senhor Jesus está unido a nós, Ele se identifica conosco, e nós, quando nós nos unimos a Ele, nos tornando um com Ele, desfrutamos daquilo que Ele venceu. A sua vitória passa a ser a nossa vitória, concedida por Ele graciosamente. Jesus está ali para vencer o que você não conseguiu vencer. Jesus está ali para vencer o que Jó não conseguiu. Jó não conseguiu vencer totalmente as tentações. Ele foi bem, mas quando as coisas começaram a ficar mais difíceis, e os 3 amigos dele também se juntaram como um instrumento, podemos dizer, tentador, amargurando mais ainda a vida de Jó, porque estavam tentando encontrar uma coisa para acusá-lo, sem ter uma razão para aquilo. Então, na profunda amargura, Jó terminou pecando contra Deus, porque ali, no fundo do coração de Jó, foi revelado que ele era justo aos seus próprios olhos. Um pecado sério, porque quem pode ser justo aos seus próprios olhos e ao mesmo tempo receber a graça divina? Porque aquele que se acha justo não precisa da graça do Senhor, mas todos são pecadores. E a Escritura diz: não há um justo, nenhum sequer. Portanto, os justos aos seus próprios olhos fazem Deus de mentiroso, como diz o apóstolo João na sua primeira carta. O Senhor Jesus está ali para vencer as tentações que Adão não conseguiu. Observem que aqui nós temos também um paralelo entre Jesus e Adão. Adão no jardim do Éden, Jesus no deserto. Adão, um homem puro, não havia pecado, porque ele foi criado muito bom, como toda a criação foi criada muito boa, e somente com virtudes, assim como Jesus também, o homem perfeitamente puro, porque não herdou o pecado do homem, ele herdou a pureza do próprio Deus, porque ele é o Filho de Deus. Então, o paralelo entre Adão e Jesus. Só que Adão estava no paraíso e foi derrotado por Satanás ao cobiçar a glória de Deus. Jesus está no deserto e venceu Satanás. Venceu por nós. Portanto, esse texto é um texto extremamente confortador para nós, porque ele é o texto que deve ser lido como a vitória de Jesus sobre as tentações por nós. Por nós. E isso nos remete ao texto de Hebreus, que nos fala exatamente sobre esse conforto, quando ele diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados, porque ele foi tentado e venceu as tentações. O Senhor Jesus venceu. Então, continuando, diz o texto que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Em Lucas, é interessante que aparece a ideia um pouco diferente. Em Mateus, a sensação que nós temos em Mateus é: 40 dias se passaram, Jesus teve fome, começaram as tentações. Essa é a impressão que a gente tem. Lucas diz de forma diferente. Ele diz que, versículo 2, lembre-se que nós estamos usando os dois textos, Lucas 4 e Mateus 4.
Versículo 2: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Para Mateus, em Mateus, nós temos a impressão de que a tentação de Jesus se resumiu a esses 3 momentos. Em Lucas, ele diz: esses 3 momentos foram os momentos que o Senhor quis nos revelar, talvez os momentos que se evidenciem numa guerra pela própria Escritura, usando a própria Escritura, uma guerra em que Jesus vence Satanás. Mas o texto de Lucas diz que durante os 40 dias Jesus foi tentado. Durante os 40 dias Jesus foi tentado. Marcos diz algo parecido, porque Marcos diz que Jesus esteve com as feras. Ou seja, durante 40 dias estava sendo ali tentado pelo diabo e seus anjos. E ele venceu. 40 dias. Os 40 dias que Noé passou na arca durante o dilúvio, pensando no dia de chuva, foram 40 dias e 40 noites, a chuva especificamente, ou o momento que a água está realmente jorrando de baixo e de cima. 40 dias em que Moisés sobe ao monte 2 vezes, ao monte Sinai, e então tem a revelação do Senhor dos 10 mandamentos, os 40 dias também de jejum, os 40 dias, ou os 40 anos, equivalente a 40 dias do deserto de Israel. Israel passou 40 anos no deserto, que era o equivalente aos 40 dias dos espias que espiaram a terra, e os 40 dias de Elias, o profeta, que esteve também sem comer, quando foi ao Monte Horebe para ter a manifestação, a revelação do Senhor. O Senhor Jesus também passou os 40 dias. Veja que esse 40, então, está sempre associado a um período de deserto, a um período difícil, a um período em que a pessoa ela está reclusa, ou a pessoa está passando pela provação. É de fato um número simbólico. A Escritura tem vários números simbólicos, como o 7, número da perfeição. Então, esses 40 dias são reais, são literais, mas o Senhor quis se apropriar deste número para manifestar um período de luta, de provações. E o Senhor Jesus passa pelos 40 dias sem comer. E o texto diz no final que ele teve fome. Ele teve fome. E é nesse momento que Mateus e Lucas trazem aquelas 3 tentações que foram as tentações reveladas, talvez as mais marcantes, que o Jesus sofreu. E o ter fome mostra um ponto importante para nós. É que Satanás está atento às necessidades. Uma coisa que nós devemos ter clareza é: Satanás não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. Ele não sabe tudo o que você pensa, na verdade ele não conhece teus pensamentos, porque ele não é Deus. Satanás conhece aquilo que o homem fala, é claro, ele pode ouvir, mas Satanás não tem todo o conhecimento. Satanás não está em todos os lugares, ele pode arrodear, ou cercar, voltar pela terra, andar pela terra, como diz em Jó. Ele pode percorrer o mundo, mas ele não está em todo lugar, porque ele não é Deus. Mas ele vê as coisas que acontecem, onde ele estiver, e ele tem os seus anjos, seus demônios. E Satanás não é onipotente, ele não tem poder, na verdade, para nada, a não ser que Deus dê a ele alguma autorização, como nós vimos também em Jó. Portanto, Satanás tem consciência daquilo que ele mesmo, digamos, foi aprendendo com a história dos homens. E uma das coisas que o Satanás aprendeu durante a sua experiência, na sua relação maligna com a humanidade, é que os homens tendem a fraquejar nas necessidades. Se Satanás aprendeu que os homens tendem a fraquejar nas necessidades, nós deveríamos já ter aprendido isso também. Porque como filhos de Deus, temos a Escritura revelando isso para nós. E nós mesmos passamos pelas necessidades. E você pode dizer, realmente, quando eu estou precisando, quando eu estou necessitado, eu
tem uma fraqueza, porque no momento da fome, as pessoas tendem a aceitar a corrupção. No momento da necessidade sexual, os homens e mulheres tendem a aceitar a sedução. No momento de uma necessidade qualquer da vida, os homens tendem a ficar vulneráveis. E quando digo homens, é homens e mulheres, humanidade. Portanto, a fraqueza do homem se mostra maior nas necessidades. Não é o único momento em que você é fraco. Eu estou com a barriga cheia e, portanto, não vou cair em tentação nenhuma. Não é isso. Eu estou saciado com minha esposa, meu esposo, e então não tenho perigo de cair em tentação. Não é isso. É que na necessidade a fraqueza se evidencia maior. E você deveria aprender isso. Satanás sabe disso. A primeira tentação que aparece é exatamente fruto da observação de Satanás. Satanás, vendo que Jesus estava com fome, já passou 40 dias e 40 noites sem comer, então agora ele tem fome. De alguma forma ele estava ciente da fome de Jesus, ou seja, que Jesus agora estava nessa condição, precisa comer. Ele não vai tentar Jesus no momento da fome oferecendo ouro, porque ele não vai comer ouro. Satanás se aproveita daquele momento para tentar o Senhor Jesus de acordo com aquela necessidade. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele foi exatamente na necessidade. Qual é o propósito de Satanás? O propósito de Satanás aqui é fazer Jesus cair. O propósito de Satanás é fazer os homens caírem. Porque, na verdade, Satanás não tem o poder do inferno em suas mãos. Satanás não é um deus ou um semideus. Portanto, o que Satanás precisa é fazer com que os homens se voltem contra Deus, e pecando contra Deus, então Deus castigue os homens. Observe que não é Satanás que castiga os homens. Satanás é o acusador que faz de tudo para que os homens caiam, para que Deus castigue os homens. Nós encontramos essa característica no personagem do Antigo Testamento chamado Balaão. Vocês lembram de Balaão? Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel, porque por alguma razão Deus deu a ele um poder de abençoar e amaldiçoar. E não precisamos entrar em detalhes, inclusive porque não temos. E Deus, então, ordena a Balaão, ao ir com os príncipes de Balaque, que abençoasse Israel. E por 3 vezes ele abençoou Israel, porque Deus proibiu ele de amaldiçoar. Israel foi abençoado. Balaque ficou furioso. Mas como Balaão amou o prêmio da corrupção, ou seja, quis o suborno que Balaque deu, dinheiro, então Balaão, não podendo amaldiçoar Israel, arma uma estratégia. E a estratégia de Balaão é a estratégia de Satanás. Qual foi a estratégia? A Escritura nos diz em Lucas, capítulo 30, nós temos, em Números, 31, Números 31, versículo 16 diz: eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. O que foi que Balaão fez? Olha, não dá para amaldiçoar Israel. Israel é o povo de Deus e Deus o abençoou. Mas podemos jogar Deus contra Israel.
E como é que se joga Deus contra Israel? Fazendo Israel pecar contra o Senhor. E isso ficou conhecido no Novo Testamento como a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Pessoas colocam tentações diante de outras para elas caírem e Deus então castigá-las. É a doutrina de Balaão. Satanás faz exatamente isso. Essa é uma doutrina satânica. Ou seja, levar as pessoas contra Deus para que Deus mesmo as castigue. Já que não podemos fazer mal a um filho de Deus, vamos fazer com que ele peque contra Deus para Deus castigá-lo. É a doutrina de Balaão ou uma doutrina de Satanás. É exatamente isso que Satanás está fazendo. Ele está tentando levar Jesus contra Deus, ele está tentando fazer Jesus pecar contra Deus, porque o próprio Deus iria castigá-lo, era o próprio Deus que iria pesar sobre ele. E a tentação, a primeira tentação, que é sobre uma necessidade, era a tentação para que ele transformasse as pedras em pães. A questão não era comer, ainda que a necessidade fosse a fome. A questão é, Jesus não podia comer? Mas é claro que Jesus podia comer. A tentação não é porque Satanás disse para ele comer, aí Jesus disse assim, só porque você falou para mim comer, eu não vou comer. Não, não era isso. É óbvio que não. Então qual era o problema? O problema era ele transformar pedras em pães. Usar o poder de Deus para satisfazer sua necessidade. E ele estava ali para glorificar a Deus e não para satisfazer suas necessidades. Ele estava ali para engrandecer o nome do Senhor. E é interessante que Tiago aplica isso para as nossas vidas, quando em Tiago nós temos no capítulo 4, versículo 2. Tiago 4, 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É esse que é o problema. Ele estava levando Jesus para isso, para cobiçar e usar o poder divino para satisfazer uma necessidade. Ou seja, o seu desejo já não seria a glória de Deus, mas seria uma mera satisfação pessoal. E ele faria uso do poder divino para isso. Quando ele estava ali para obedecer ao Pai, se esvaziando da glória de Deus. Jesus fez milagres? Muitos. Jesus alimentou as multidões? Sim, por 2 vezes. Ele alimentou 4.000, alimentou 5.000, só de homens, fora mulheres e crianças. Mas ali ele estava manifestando a glória de Deus. Então no devido tempo, ele alimentaria as multidões, multiplicaria os pães. Mas aqui ele não poderia satisfazer a sua necessidade usando o poder divino para isso. Satanás é astuto, parece não haver nenhum problema. Perceba que a tentação de Satanás nem sempre é tão evidente assim. Mas Jesus está bem esclarecido. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele cita Deuteronômio, capítulo 8, quando Moisés lembra a Israel. Vocês lembram do deserto? Veja, Jesus passou pelo deserto, ele estava no deserto. E Moisés está falando para Israel, vocês lembram do deserto? 40 anos no deserto, Jesus passou os 40 dias também no deserto. E ele disse, nada faltou, porque Deus alimentou vocês com o pão. E deixou vocês passarem por aquele momento difícil para testar o coração de vocês, para vocês mostrarem o que realmente vocês tinham no coração, se vocês amariam ou não a Deus de todo o seu coração. E Jesus faz o que Israel não fez. Vejam que todas as tentações que Jesus sofre, todas elas têm paralelo na vida dos homens. Jesus vence Satanás quando os homens não venceram. Jesus venceu Satanás quando Israel não venceu. Por isso é confortador ler esse texto e ver que a nossa vitória está em Cristo, aquele que venceu Satanás por nós.
Jesus venceu. E aqui a gente tem que aplicar a nossa vida. Nós temos que aplicar a primeira. Observe, Satanás está atento às nossas necessidades. E as tentações do diabo, as tentações dos anjos malignos, do diabo, seus demônios, ou seja, as tentações deste mundo que jaz no maligno, muitas vezes são em acordo com a sua necessidade. Isso deve levar você a estar atento à sua fraqueza. Ignorar a realidade é sujeitar-se mais ainda à vulnerabilidade. Porque quando você ignora que você é um pecador, ignora que você tem necessidades, você termina se sujeitando às tentações, porque está enganando a si mesmo, como se não precisasse. Isso significa que você tem que ter tudo? Então eu tenho que ter tudo para não cair em tentação. Não. Significa que você tem que ter contentamento. O apóstolo Paulo, em Filipenses, o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo, portanto, não é a satisfação de tudo. Eu tenho que ter tudo para não ser tentado. Não. O que Deus nos conduz é ao contentamento. A contentar-se no Senhor. A estar sempre contente em tudo. Buscando, portanto, uma vida dirigida e direcionada para o Senhor. Contente-se no Senhor. Observe se você está com o seu coração de tal modo em Deus que você possa estar contente em toda e qualquer situação. Você pode ter muito e pode ter pouco. Um dia você pode ter um banquete, outro dia pode ter apenas o básico, ou mesmo naquele dia você ter o seu jejum. Portanto, não é o que você tem, mas é o contentamento. Ainda que tendo a certeza que Deus não vai deixar faltar, porque o Senhor prometeu cuidar de nós. Tudo o que precisamos, observe na sua vida, nós temos o necessário. Mas o contentamento é que é a questão. É o contentamento. Só que, ao mesmo tempo, para não terminarmos ignorando a realidade, nós temos uma aplicação mais coletiva. Enquanto você está buscando contentamento em Deus, existe uma aplicação coletiva. Como você deve tratar o irmão? Você está vendo o irmão passando alguma necessidade? Vai lá e supre. Porque você está vendo que na necessidade ele se torna mais vulnerável. Mulheres e maridos, vocês estão vendo que é necessário estar satisfazendo o cônjuge sexualmente, porque ele pode se tornar, ou ela pode se tornar mais vulnerável. 1 Coríntios capítulo 7, esteja cumprindo sua obrigação conjugal. Então a igreja, os casais, a família e os pais em relação aos seus filhos, e estejam atentos às necessidades de seus filhos, não desprezem, porque eles se tornam mais vulneráveis a respeito do mundo. Por exemplo, a necessidade de amor. Os pais não dão amor e carinho para os seus filhos, os filhos se tornam vulneráveis e muitas vezes eles se tornam presas fáceis para amigos, entre aspas, que desviam por caminhos terríveis, porque eles são carentes de amor, porque o pai e a mãe não dão amor aos seus filhos. Então, enquanto você tem uma aplicação para a sua vida, busque o contentamento em Deus. Tem uma aplicação em relação ao outro. Você tem que estar atento à necessidade do outro, quer cônjuge, quer pais, quer a própria igreja. Para quê? Para não deixar o outro como presa fácil, alguém vulnerável, porque tem uma necessidade e ninguém está atento à necessidade. Ou seja, ajude. Você deve ser alguém que protege o outro. O irmão protege o outro. Eclesiastes diz, melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro, um esquenta o outro, um luta pelo outro. Então ajude o irmão.
para que o outro não se torne vulnerável. E ao mesmo tempo, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Porque o Senhor fez promessas que são fiéis e verdadeiras. E confie nele. Passando por alguma necessidade, confie nele. Enquanto busca o contentamento nele, confie nele, clame. Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes peçam a Deus, coloca diante de Deus, Senhor, eu estou precisando do Senhor, estou precisando do teu socorro, do teu auxílio. Davi clamou inúmeras vezes, 73 salmos, e a maioria deles são clamores daquele homem, um homem de Deus. Então clame, porque Deus é fiel, para que você vença o diabo. Vencer o diabo e ele fugirá de vós, diz Tiago, como veremos mais à frente. Então, ele perdeu esse primeiro momento, que consta na palavra do Senhor. E o versículo 5 diz que então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, primeira coisa, vocês verão que Lucas troca a ordem. A gente pode dizer que Lucas está na ordem correta? É possível, porque Lucas está muito preocupado em dados cronológicos. Mateus é um judeu, o judeu é muito mais temático do que cronológico. E Mateus organiza o seu evangelho, e nós temos no evangelho evidentes temas. João, o apóstolo João, também mostra que ele está muito mais preso a questões temáticas do que cronológicas, em todo o evangelho de João. Então é possível que a ordem correta seja a de Lucas. Mas os três aconteceram, só que Mateus preferiu ordenar cumprindo um propósito. E veja que, inclusive, a última tentação em Mateus, que é Satanás querendo ser adorado, leva a um ápice, a um clímax. Já Lucas colocou numa outra ordem, que provavelmente é a ordem cronológica das três tentações que temos no texto. Mas vamos seguir Mateus como está aqui, porque de fato levar ao clímax é mais interessante. Temos que reconhecer. Então, a tentação é uma guerra de conhecimento da Bíblia. Jesus citou a Bíblia. Satanás fez, opa, é comigo mesmo. Eu também conheço a Bíblia. Observe que Satanás conhece a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus não significa, não é sinônimo de andar na palavra de Deus. Há ateus que conhecem Bíblia e nem por isso creem na existência de Deus. Há pagãos mais variados que conhecem a Bíblia e nem por isso aplicam a Bíblia à própria vida. Não é conhecer apenas a Bíblia, é aplicar a Bíblia ao seu próprio coração. É de fato fazer com que ela seja aplicada à sua vida. E Satanás cita a Bíblia. É o Salmo 91, se você quiser depois conferir, Salmo 91, os 2 versículos 11 e 12 são citados por Satanás. Observe que o texto é citado como está escrito. Nem podemos dizer que Satanás tirou uma palavra, colocou uma outra palavra. Não, a questão não foi mudança de texto. A questão foi um uso fora de um amplo contexto, que é a própria Bíblia. Nem mesmo dá para dizer que ele precisava interpretar o texto dentro do seu contexto local, que é o Salmo 91. A questão é que Satanás não tinha o interesse da verdade sobre o que Deus de fato queria. Satanás queria usar a verdade para tentar o Senhor Jesus. Ele usou as mesmas armas. Portanto, observe que é preciso conhecer a Bíblia toda. Sabe você que costuma ler a Bíblia apenas alguns versículos? Você vai para o livro de Salmos e lê uns textos, vai para o livro de Mateus e lê uns textos, vai para o livro de Gênesis e lê uns textos, e nunca lê a Bíblia toda, nunca leu de Gênesis até Apocalipse. Você está incorrendo nesse momento da tentação de Jesus. Você está vulnerável a aplicar equivocadamente os textos da Bíblia. E observe que foi o que Satanás fez.
Aquelas caixinhas de promessa que um tempo atrás eram vendidas com frequência, não sei hoje porque nunca mais ouvi falar, elas são exatamente essa tentação de Satanás, isolando textos e dando ao homem a liberdade de aplicá-los ao seu bel prazer. Satanás fez isso, pegou 2 versículos e disse: olha, está escrito. E de fato, esses textos são textos messiânicos. O Senhor guardará o seu filho a respeito de Israel, e se cumpre em Jesus. Mas o texto não está dizendo que o seu filho ou o filho de Deus deveria tentar a Deus. Não está dizendo em nenhum momento que Jesus deveria viver liberalmente a libertinagem, em hipótese alguma. Durante todos os anos Jesus foi protegido, foi guardado. Pode observar que ninguém matou Jesus antes do tempo. E Jesus mesmo disse: eu estava no meio de vocês e ninguém me fez nada. Por quê? Porque Deus estava guardando. Mas para que se cumprisse a Escritura, no tempo certo ele foi levado para a cruz. Ou seja, de fato, Deus prometeu guardar o seu filho. Inclusive porque, sendo ele totalmente justo, Deus impediria que ele sofresse os males desse mundo pecador, porque não é justo fazer mal a quem é justo. Portanto, ele seria protegido. Mas observe que, não levando o texto, aplicando o texto com um entendimento maior, ou seja, não aplicando corretamente à luz de toda a Bíblia, o texto que é para ser uma bênção e um consolo foi uma tentação. Portanto, tenha cuidado. Lembra de Filipenses que eu acabei de ler? Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas pessoas eu já ouvi ou ouvi dizerem: tudo posso naquele que me fortalece. Posso ser rico, posso ter um carro do ano, posso e assim vai, ser chefe na empresa, e seja o que o homem imaginar. Posso ir para a lua. Então, não é isso. Deus não está dizendo que você pode ter tudo neste mundo. Deus está dizendo que você, em Cristo Jesus, pela operação do Espírito Santo, é capaz de suportar tudo que Deus der a você. Tudo que Deus der a você. Porque, inclusive, é isso que vai acontecer em Tiago 4, como nós dissemos já, iríamos deixar para o final. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, tudo que aparecer você vai ser capaz de suportar. Era o que Paulo estava fazendo, ele estava conseguindo vencer tudo. Não é ter tudo, mas é ser capaz de viver tudo que Deus der. Eu já repeti isso inúmeras vezes para os irmãos, e vocês devem lembrar. Eclesiastes diz: o que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Aplique isso de uma forma mais abrangente, à luz da Escritura. Tudo que Deus der a você, faça seu melhor. Compete a Ele. Se Ele te der riquezas, use-a da melhor forma para a glória dEle. Se Ele não te der riquezas, use o que Deus te der para a glória dEle. Se Deus te der uma responsabilidade, administre-a, como a parábola dos talentos. Se Deus te der 5 responsabilidades, administre-a. Ou seja, tudo que Deus der a você, não importa o que, se muito ou pouco, se A ou B, se sofrimento ou alegrias, faça tudo para a glória de Deus. Não faça reclamando, não faça murmurando, não faça: eu sou pobre, mas eu queria ser rico. Eu tenho pouco, mas eu queria ter muito. Mas isso, mas aquilo. A minha vida está difícil, mas eu não queria que tivesse difícil. O que vier à sua mão, faça conforme as suas forças, se clamando ao Senhor, porque precisa de graça para vencer a dificuldade, mas faça tudo para a glória de Deus. Isso é que significa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, observe que você precisa conhecer a Bíblia toda. Você precisa conhecer a Bíblia toda. Muitas pessoas estão sendo tentadas dentro das igrejas. E isso está sendo bem abrangente.
Muitas pessoas estão sendo tentadas dentro das igrejas porque estão ouvindo e aprendendo coisas erradas, usando a própria Bíblia. Não tenham dúvida, Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Por que então não veríamos pastores e outras mais pessoas tentando pessoas dentro das igrejas ao ensinar errado, ao ensinar para elas uma teologia da prosperidade, uma teologia de vida vitoriosa, uma teologia de um fideísmo, ter fé em todas as coisas, acreditar que tudo é possível, quando na verdade Deus nunca prometeu que tudo que nós quiséssemos, nós teríamos. Tem que, de fato, conhecer a Bíblia como Deus nos revelou. Ela inteira, do jeitinho que Deus nos deu. Porque Satanás também usa a Bíblia para tentar você. Não pense que Satanás só usa aquela loira de vestido vermelho, como ficou a caricatura do demônio se travestindo de beleza para tentar os homens. Nem muito menos pense que Satanás só usa momentos muito evidentes. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Mas Jesus venceu. E ele citou um texto mostrando que tudo deveria estar andando junto. Observe que a Bíblia não se contradiz, percebe? Jesus mostrou, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não tem incoerências, as incoerências dos homens. A Bíblia não tem. E ele citou outro texto bíblico. Não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade, o Senhor está me guardando, mas Ele também não me disse para que eu tentasse. Ele não disse isso. Não há incoerências em Deus. Quando você estiver crendo em algo e perceber que a sua fé é incoerente, que você está vivendo incoerentemente, que o que você crê não está em acordo com toda a Escritura, mas apenas com aquilo que você quis, então recue, porque alguma coisa está errada. Porque não há incoerências na palavra de Deus. Não há. E aí no versículo 8 temos a última tentação. Como disse, é a última na ordem que Mateus nos apresenta. Lucas inverteu essa ordem, como nós já explicamos. Ele diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Observe que Satanás agora parece atirar todas as suas fichas, na ordem que nós temos em Mateus. Quando ele diz: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, ele apresenta tudo que pudesse encher os olhos de um homem. A glória. Exatamente a glória que Adão quis e por isso pecou contra o Senhor. Quando Satanás tentou Eva e por meio dela Adão, o texto nos diz que ele disse para ela, versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, seja do fruto proibido, se vos abrirão os olhos, e como Deus, ou seja, vocês serão semelhantes a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás apresentou pela segunda vez a mesma tentação: vocês terão a glória de Deus, vocês serão glorificados, vocês terão, no caso de Adão e Eva, o conhecimento que só Deus tem. E aqui ele apresentou a glória dos reinos. Satanás sabe que o homem quer glória, e isso basta olhar para o mundo. E essa é uma tentação muito comum em nossos dias, e a gente tem falado aqui no Sul há 7 anos, fora os demais anos ao todo, pelo menos 18, pregando a palavra. Satanás oferece a glória aos homens. Pastores caem porque amam o poder e a glória.
Pessoas, cristãos que poderiam ser uma bênção, passam a amar a glória e caem também, porque começam a pregar a si mesmos e não mais a Cristo Jesus. Aqueles que louvavam a Deus dentro de uma igreja começam a cantar para o mundo, e aquilo faz com que eles busquem glória e se perdem também. E quantos cantores gospel, como são conhecidos, se perderam no mundo da fama. Satanás oferece glória. E não se engane, você também gostaria de ter. E se te dessem milhões, e se dessem a você poder e glória e fama, e se dessem a você tudo aquilo que os homens querem. Satanás sabe que os homens querem essas coisas. Portanto, cuidado. Tudo que você precisa, Deus tem dado e dará. E você tem que confiar nele. Confie que o pão de cada dia o Senhor nos dará hoje. Essa é a oração do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6. Essa é a oração do Senhor Jesus. O pão de cada dia dá-nos hoje. É a necessidade de hoje. Deus sabe se eu preciso de muito ou pouco hoje, e Ele dará o hoje. Cuidado com a glória oferecida por esse mundo. Esse mundo que jaz no maligno oferecerá glória. E quantas pessoas estão perdidas na glória desse mundo? Satanás ofereceu a Jesus a glória desse mundo, assim como ofereceu a Eva e Adão, que pecaram porque quiseram a glória de Deus. Então, cuidado. Jesus venceu aquilo que os homens sempre são derrotados. Quando Satanás oferece aos homens riqueza, eles são derrotados. Quando oferece a eles glória e fama, eles são derrotados. E como disse inclusive pastores, quando oferece a eles poder, são derrotados. E Jesus venceu. Satanás ofereceu a glória, a fama, o poder, tudo que o homem pode querer. Mas Jesus recusou. Só que ao oferecer, observe o que Satanás quer em troca. Versículo 9, nós já lemos, mas vamos frisar. E ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás quer glória. Ele quer a glória de Deus. Esse é um texto que faz a gente olhar para Ezequiel, capítulo 28, versículo de 12 a 15, que é um texto que fala de Tiro e Sidom como estando no Éden, sendo um querubim do Senhor, e se achou pecado no coração dele. E eu não vou entrar em detalhes do texto, mas aquele texto que é dirigido a um rei, pode ser de fato um texto entendido como uma figura que é uma alusão a Satanás, porque é uma característica muito comum na Bíblia, usar figuras que a gente chama de tipologia, que é usar personagens reais para falar de outros personagens que são personagens mais importantes, no caso, figuras de Jesus, figuras do próprio Deus, figuras até mesmo de Satanás, ou seja, figuras da redenção. Então, lá no texto de Ezequiel, Satanás caiu porque ele quis glória. Porque ele quis glória. E aqui em Mateus, ele quer ser adorado. Satanás quer a glória de Deus. Portanto, observe que está muito associado a Satanás quando os homens querem glória, quando eles querem fama, quando eles querem poder, quando eles querem louvores, quando os homens ambicionam essas coisas. Está muito associado ao próprio Satanás, que desde o princípio quis a glória de Deus e então caiu por causa disso. E tem tentado os homens constantemente a quererem também a glória de Deus, fazendo com que eles se voltem contra o próprio Deus, como ele se voltou. Nós não precisamos de glória, nem de fama, nem de poder,
nem de riquezas, nós precisamos do Senhor, e seja lá o que Ele queira nos dar, se muito ou pouco, nós usaremos para a glória do Senhor, porque o que nós precisamos é dEle, porque é nele que nós nos movemos, Ele é a fonte da nossa vida, é para Ele que nós existimos, e a felicidade está unicamente nele. Ele é Deus e unicamente Ele é Deus, e nenhum outro será. Então nós só precisamos dele. Então não deixe Satanás encher seu coração com a glória deste mundo, porque tudo que Satanás quer é isto, é ser adorado, e conduz você ao mesmo pecado para a sua própria destruição. Porque querendo essas coisas, Satanás não foi engrandecido, antes caiu e foi banido. Então não deixe Satanás encher seu coração com as glórias deste mundo. Tudo o que você precisa, coloque diante do Senhor. Tudo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquele. Senhor, eu preciso de uma casa, preciso do meu carro para isso, para aquilo, aquilo outro. Eu preciso disso, preciso daquilo. Você pode precisar de coisas grandes e pequenas. Depende da necessidade de cada um. Existem necessidades diferentes, mas seja quais forem, coloque diante do Senhor. E Deus mesmo julgará os desejos do seu coração, e você esteja contente quando Ele assim fizer. Quando Ele julgar o que deve ou não dar a você. Porque Deus não erra em atender nossos desejos. Deus não erra em atender as nossas necessidades. Você erra em entender o que é necessidade ou não. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Jesus venceu. E a resposta dele é: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, a nenhum outro. Não ame o dinheiro, não ame pessoas além do que deve, não adore as pessoas, não coloque nada nem ninguém no trono, digamos, do seu coração, ou seja, que nada alcance o status que só Deus deve ter na sua vida. Só Ele deve ser amado de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, que é o primeiro grande mandamento. Ninguém, nem mãe, nem pai, nem filho, nem esposo, nem esposa, nem irmão, nem amigo, nem ninguém, nem famosinho qualquer, ninguém deve ser amado de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, a não ser Deus. Jesus venceu assim. Ao vencer, o que aconteceu? O diabo foi embora. Lucas dá uma informaçãozinha a mais quando ele diz no versículo 13: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Observe, o diabo foi, mas ele ainda voltaria, como nós vemos no decurso do ministério de Jesus, principalmente no final, quando o Senhor Jesus está sendo mais tentado, porque ele está indo para a cruz do Calvário. E então, Tiago, no capítulo, como nós mencionamos, 4, versículo 7, ele nos diz que devemos também ser firmes. E ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é para ter medo do diabo, é para resistir ao diabo. Não é para ter medo das pessoas, é para resistir firme a todas as tentações, as lutas, sujeitando-se ao Senhor. A vitória de Jesus não ocorreu nenhum tipo de milagre. Na vitória de Jesus não aconteceu nenhum tipo de força extraordinária. A vitória de Jesus foi por meio de sua firmeza e pleno conhecimento e convicção e aplicação correta da palavra de Deus. Percebe? É olhando para esse texto que você entende um outro texto que nós não vamos tratar agora, mas que você leia em casa. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, a armadura de Deus. Todos os elementos da armadura de Deus nos levam ao Evangelho. Todos eles nos levam ao Evangelho, ou seja, nos levam à verdade. E aí você olha para Mateus e diz: como foi que Jesus venceu Satanás? Venceu por meio da verdade. Ele se manteve na verdade, não se desviou,
ele mostrou conhecimento da verdade e aplicou corretamente. Ele se manteve firme naquilo que Deus queria dele, a obediência à verdade, e não faltou com ela. E ele venceu Satanás. Então, você precisa aplicar algo na sua vida. Você precisa conhecer a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus, movido, ou seja, sempre regado pelo Espírito de Deus, para que você possa estar aplicando corretamente à sua própria vida. Esse conhecimento protegerá você. Então conheça Deus e as suas obras, conheça Deus e suas promessas, conheça Deus e os seus mandamentos, conheça Deus e a sua vontade, e pelo Espírito de Deus, ou seja, sempre aos pés do Senhor, aplique-os corretamente à sua vida, e portanto peça sabedoria para isso, e você vencerá as tentações de Satanás, que todos os dias estará perturbando de alguma medida, porque o mundo jaz no maligno. E o diabo fugirá, como diz Tiago, e a gente glorificará o Senhor. Mas ao mesmo tempo, lembre-se que esse texto, ele não é só um desafio para nós, é muito mais que isso. Esse texto é um conforto. Quando você cair, lembre-se que Jesus venceu. Quando você for tentado, lembre-se que Jesus venceu e é poderoso para socorrer os que são tentados, como diz o texto de Hebreus. Quando você estiver diante das tentações, lembre-se desse texto e então olhe para Jesus e veja como ele venceu, e peça que ele dê graça para você vencer também, porque o Espírito do Senhor fortalecerá você pela palavra para você vencer também. Portanto, esse texto, ele não é uma exortação a você imitar Jesus apenas. Muito mais que isso, esse texto é um conforto dizendo: ele venceu por mim, ele venceu por nós, ele fez o que eu não consegui, e o que nenhum outro homem conseguiu, desde Adão até o último homem, apenas ele conseguiu. Esse texto fala ao nosso coração e nos coloca o conforto de que em Cristo nós temos a vitória sobre o pecado e nele nós podemos vencer o pecado. Portanto, nós temos a lembrança da justificação. Ele venceu os pecados e nos tornou justos aos olhos de Deus, e nós temos o conforto da santificação, que nos diz: ele nos capacita para vencer também. Então, quando você estiver sendo tentado, lembre-se da vitória de Jesus. E quando você estiver sendo tentado, lembre-se da força que vem de Jesus, porque o Espírito Santo que nos foi dado nos fortalece para nós vencermos as tentações também. Esse texto é um grande conforto. Aquele que veio e viveu como um de nós, venceu por nós, para nós glorificarmos a Deus todos os nossos dias. Então, faça bom uso do conforto do Senhor.